Mensagens de vida. Você vai ouvir agora uma poderosa palavra com o pastor Valdir Silva do Carmo. Isaías 41, versículo 9 diz assim, meu amado, minha amada: Tu a quem tomei das extremidades da terra, presta atenção nesse texto, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, com o meu braço fiel. Feche os seus olhos, pela fé nesta noite. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e a Tua palavra é viva, ela tem o poder de alcançar as nossas necessidades mais ocultas, e produzir ali, no íntimo do nosso ser, as mudanças que só o Teu Espírito pode realizar. Em nome de Jesus, Senhor, cada vida aqui esta noite, cada pessoa que está aqui nesse lugar, não veio aqui por acaso. Veio aqui porque o Senhor a trouxe para ministrar a resposta que esses corações anseiam e precisam. Fala conosco, Senhor, nos ajuda a compreender esta palavra e a praticá-la em nossa vida prática, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Amados, eu quero pensar com você nesta noite, à luz desse texto, numa expressão que tem sido assim, muito usada pelo pastor. Deus, os irmãos podem completar? Pois é, né, irmãos? Eu não sabia disso, que esta frase tinha ficado com a minha cara aqui na igreja, pelo menos aqui. Deus está no controle. Talvez você pense assim, mas o que seria Deus estar no controle? Como? Se eu estou tomando decisões, se eu estou caminhando, se eu estou resolvendo os meus problemas, irmãos, parece muitas vezes que nós estamos no controle, sim. Mas mesmo à luz das nossas tomadas de decisões, dos nossos empreendimentos, da nossa própria caminhada de vida, mesmo diante disto, quando nós nos sentimos aqueles que estão no leme do navio da nossa vida, nós vamos ver à luz desse texto aqui, que na verdade, quem está no comando, quem está direcionando, quem quer realmente fazer cumprir algo dele em nós, é o Senhor. Então eu posso afirmar, Deus está no controle. Você não vive só de vitórias, não vivemos só de sucessos, vivemos também em meio aos temores, vivemos em meio aos contextos chamados inesperados. Essa semana, por exemplo, com a permissão da Laura, eu estava numa corrida há alguns dias contra o tempo. O pastor corre contra o tempo, correndo contra o tempo. Porque eu precisava visitar a avó da Laura, que estava no CTI, e não tinha tido ainda condições de estar lá. E aí a Alba me manda uma mensagem, ou liga lá para casa. Pastor, eu acho que a avó da Laura morreu. Quando ela falou, eu pensei comigo, morreu mesmo. Porque na sexta-feira eu já estava com aquela expectativa, eu tenho que chegar antes da morte.
Porque tem coisas que são fatais, meus irmãos. Tem realidades que estão ali, você está vendo, estampado, não tem jeito. Vamos imaginar, Laura, que Cristo, com todo respeito, ele curasse a sua avó. Ele poderia fazê-la voltar aos 50 aninhos? Está com 94, quase 95. Então, curou. Daqui uma semana aparece um outro negócio. Então, na verdade, essa questão da morte era uma fatalidade iminente. Mas não deu tempo de eu chegar. Morreu antes de eu ir lá. Não que eu fosse o salvador da pátria, mas para um cumprimento, para um estabelecimento de uma agenda de visita. A questão não é o fato de eu não ter podido chegar lá. A questão é que mesmo com 94 anos e alguns meses, quase cruzando a marca dos 95, a Laura, a mãe, a família, não queria que ela morresse. E estavam orando, acreditando que algo Deus iria fazer. Mas não aconteceu. E aí você tem que lutar e tem que lidar com essa situação. Que é uma situação de frustração, de angústia, de dor. Um acidente, uma doença incurável. Nenhum de nós está livre de passar por uma luta, quando você agora, diante dessa batalha, deste grande problema, se sente impotente para solucionar o seu próprio problema. E é nesta hora, meu amado, que eu quero pensar alguma coisa com você acerca desse Deus que nós acabamos de ler agora, e que eu estou afirmando que está no controle. Quem é esse Deus? Em primeiro lugar, à luz desse texto, Ele é o Deus que tem um projeto formatado para a minha vida, para a sua vida, aleluia! O texto é muito claro quando a palavra de Deus nos diz, irmãos: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. É como se Deus estivesse dizendo para mim, é como se Deus está agora dizendo para nós aqui neste lugar. Deus está dizendo, é você mesmo, Zé Antônio, é você mesmo, Alcinete, é você mesmo, Laura, Marcelo, Adriano, Rônia, é você mesmo, Maria, Kênia, pastor. Somos nós que Deus está dizendo, eu tenho um projeto formatado para a sua vida. Eu te escolhi, eu tenho um projeto, um propósito para você. Sabe, irmãos, os problemas são tantos, as lutas muitas vezes são tantas, que nós acabamos por sermos afetados de tal forma que nos perdemos diante daquilo que Deus tem para nós. Nossa visão fica ofuscada, nossos sonhos ficam emaranhados, nossos alvos ficam ofuscados, e agora eu já não sei mais para onde eu estou indo. Eu me sinto como um navio naufragando numa grande tempestade, mas é para mim, é para você, que Deus está dizendo nesta noite, você é uma pessoa especial que eu escolhi para a realização de uma grande obra. O Deus que está me dizendo que Ele está no controle, Ele trata pessoalmente conosco, declarando tudo aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Não importa qual a sua luta, não importa o quanto as suas lágrimas estejam sendo derramadas. Não importa o quanto você tem tentado, e as coisas não estão dando certo. O texto está bem claro dizendo que o Senhor me chamou. Ele te chamou dos seus cantos mais remotos para poder impetrar sobre a sua vida algo que seja dele sendo cumprido através de você e da minha vida. Eu creio nisto. Eu vou te dar um exemplo da minha vida, só para você pensar na sua. Meu pai nasceu aqui na fazenda do Gerber, um homem muito rico, mas naquela época os fazendeiros tinham, na verdade, eram escravos trabalhadores. O Valdeir sabe disso melhor do que eu também, porque morou em zona rural e a família morou. Você trabalha e nunca tem nada. Um dia o meu pai, que sempre foi assim do tipo que pensa, que maquina, o papai tem um negócio nele, com 75 anos, ainda está fazendo coisas que os irmãos. Hoje, o meu pai virou e falou o seguinte,
o patrão falou assim, Manuel, meu pai tinha uns 20 e poucos anos, eu vi você trabalhando pertinho de mim aqui hoje. Poxa, há 40 anos atrás, 44 anos atrás, eu tinha 2 anos. Se eu te falar num binóculo, era um negócio assim, um pouco antes, quando o primeiro avião passou por aqui, os trabalhadores das fileiras de café acharam que estava acabando o mundo. E saíram todos correndo. O vurundum passou e o mundo acabou. Salve-se quem puder. Cacumbuzinho de enxada voou para lá e para cá. Quando ele falou, estou te vendo aqui perto. Papai falou, mas como eu estou tão longe? É que eu tenho um equipamento, um aparelho aqui que traz você pertinho de mim. E eu vi que você trabalha muito, cara. O papai falou com ele assim, o senhor podia me dar um aumento, então, porque já que eu trabalho muito. O cara lá em 1900, blá, 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 pensou, então me dá um aumento. Ele falou assim com ele assim, não, eu não posso te aumentar. Queria impressionar com um binóculo, se deu mal. Porque se eu te aumentar, eu tenho que aumentar esses 50 homens, essas 100 e tantas pessoas que trabalham. Infelizmente, você trabalha muito para continuar ganhando isso aí. E eu, um garotinho de 2 aninhos, irmãos, bumbum de fora, nariz escorrendo, aquele catarrinho correndo atrás do meu pai lá na roça. Um Berner entrou nos meus olhos lá. Eu morei na roça, eu sei. Depois que eu fui pastor, eu fui para a roça, sei o que é um Berner. E com pouco recurso, não, bota fumo de rolo, e tacaram fumo de rolo no meu olho e nada daquilo sair. Não, bota um pedaço de tocinho aí no olho dele, que esse Berner vai passar para o tocinho e você salva o olho. Olha que recurso maravilhoso. E minha mãe fala que quando ela colocava aquele tocinho, o Berner começava a ir para o tocinho, quando ela tentava pegar, o Berner voltava para dentro do meu olho. Uma hora naquele vai, não vai, ela enfiou o garfo. Olha, minha mãe enfiou o garfo. Sério. E pegou o Berner pelo meio, quando ela puxou, ele arrebentou um pedaço de colar. O Berner, quando arrebenta, infecciona. Eu era para ser um homem hoje com tapa-olho. No entanto, Deus já tinha um plano na minha vida. E sabe quem foi aquele que falou com meu pai, sai disso aqui e parta para Itaperuna com uma mão na frente, a outra atrás, porque foi assim que meu pai veio para cá? Foi Deus, irmãos. Porque Deus me arrancou, e eu tenho certeza que se você olhar para a história da sua vida, da sua família, dos seus antepassados, você vai ver muitas situações tremendamente difíceis que foram vividas para que você hoje estivesse aqui. Os que estão aqui, que conhecem um pouco da história de Itaperuna, que já moram aqui há alguns anos, sabem que havia uma pedreira ali na Vinhosa, um britador, onde as mulheres eram quem quebravam as pedras. Não sei se o Joamar lembra disso. E a minha mãe foi trabalhar naquele lugar lá, irmãos. Aquelas cabaninhas, aqueles negócios de pneu, muitas vezes eu vi minha mãe bater na marreta. Deus está no controle. Deus nos arrancou, Deus nos tirou, Deus nos livrou, Deus nos poupou, para que hoje nós estivéssemos diante de uma palavra que nos mostra que nós não somos produto do acaso, da sorte, de uma bomba, de um paraquedas que caiu. Você é sonho, você é projeto de Deus, por isso Ele está no controle da sua e da minha vida. Em segundo lugar, o Deus que está no controle é o Deus que diz, eu sou contigo. É o Deus que está dizendo, eu sou o Deus que sou contigo e te digo, não temas. Eu acho interessante, porque o mesmo Deus está dizendo, não temas, logo a seguir ele diz, não te assombres. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu viro para Laura e digo, Laura, não temas. Você está enfrentando uma luta psicossomática, você está com uma síndrome do pânico. Não temas, Laura, o pastor é contigo. Mas aí Deus aperta um pouquinho mais a catraca. Eu quero ver eu dizer, não temas que eu sou o teu Deus. Eu não posso dizer isso, não te assombres. E vai ter hora que a luta, a batalha vai estar acima
das chamadas possibilidades humanas, ela vai estar acima da sua capacidade de raciocínio, de solução, de tomada de decisão. Mas é nesse momento, quando você estiver apavorado, quando você estiver assombrado, quando você não souber o caminho a seguir, que Ele vai dizer para você: eu sou o teu Deus, eu estou aqui do teu lado. Foi assim comigo, irmãos. Quando num dos maiores, piores momentos da minha vida, sabe por quê? A gente enfrenta a luta, a gente enfrenta a dificuldade, mas tem momentos que você perde o controle, tem momentos que você já não sabe mais como caminhar, como andar. E eu me lembro que eu olhei para a palma da minha mão, ela estava branca, e a minha mão não é branca, e eu olhando assim, e eu comecei a suar frio, e logo em seguida o meu cérebro começou a gelar, e logo depois a minha língua começou a enrolar, e eu agora estava num quadro que eu não tinha mais como fazer nada, a não ser carregado pelas pessoas, para tentar chegar ao hospital, ainda com vida. E naquele momento de pavor, de angústia, que você pensa assim: agora eu estou subindo para o andar lá de cima. Eu tive condições de fazer uma oração. Eu me lembro como se fosse hoje. Pai, estou prontinho para ir com o Senhor. Que delícia, porque é gostoso. Se aquilo que eu senti é a morte, é maravilhoso. Eu falei: Pai, eu só te peço uma coisa. Não me deixa ir sem honrar o meu nome diante da minha família. Não me deixa ir, Deus, e largar minha esposa com dificuldades. Eu preciso, Senhor, quitar a minha dívida para morrer em paz. Naquele momento, irmãos, um poder sobrenatural. Podem os psicólogos, podem os neurocirurgiões, eu não sei, os psiquiatras dizerem o que quiserem, mas naquele momento ali um poder invadiu o meu corpo e acabou o problema, acabou o medo, porque eu tive convicção de que comigo estava a mão do Senhor, e aquele problema que eu estava enfrentando não seria tão grande a ponto de roubar a minha vitória, porque o Senhor já tinha declarado a minha vitória. Eu não era nem pastor ainda, irmãos. Deus já sabia que eu estaria aqui hoje falando sobre isso. Confesso para os irmãos que depois que eu fui curado, eu fiquei com o maior medão. Adivinha qual foi o medo depois? Falei: poxa, como é que eu faço agora? Estava com condições de quitar a dívida. Será que na hora que eu quitar a dívida, o Papai do Céu vai me levar? Ó, quitou, vem para cá agora. Não sei. Mas o fato é que se eu estiver na glória com o Senhor amanhã, vai ser muito melhor do que estar aqui. Porque a nossa vida é tão limitada, é tão passageira, e a nossa esperança, o que nos mantém vivo, o que nos mantém caminhando é o Senhor, e estar direto em contato com Ele, no patamar da glória, da eternidade, com certeza supera, suplanta tudo isso que a gente vê aqui. Eu estava vendo um vídeo que eu tenho procurado tomar conhecimento de um filósofo chamado professor Clóvis Ferreira Filho. Acho que é isso mesmo. Não é crente mesmo, não. Não é servo de Deus. Já percebeu também, não? Mas aquele camarada, ele fala uns negócios interessantes, porque ele está falando para ele mesmo. Deus está usando o professor Clóvis, filósofo, para pregar para ele mesmo. Dentro da filosofia, dentro dos conhecimentos dele. Ele estava dizendo no último vídeo que eu estava vendo: esse grupo, para pensar comigo, ele dizendo, eles estão crendo numa eternidade. Ele é materialista e ateu, pelo que eu percebi. Estão crendo na eternidade. Agora para pensar. Aqui, o cara está lascado. O cara está quebrado. Ele dizendo, o camarada está endividado, mas ele tem uma promessa de que do outro lado, todos os problemas dele vão ser resolvidos. Ele está afirmando. Ele tem uma promessa
de que há uma vida eterna onde nada vai acontecer de pior, onde tudo vai ser resolvido, eu te pergunto, na cabeça dele, isso não é um ótimo negócio? Não é uma jogada inteligente ele sofrer, ser o cara, a bola da vez dos problemas aqui, para depois receber a eternidade? Olha só, ele está pregando para ele. Eu pergunto para os irmãos, quem é a pessoa que consegue inverter os valores? Qual homem que consegue vivenciar aqui na terra tudo aquilo que ele falou, que é a proposta da eternidade lá? Porque se houver essa possibilidade de você virar o jogo e viver isso aqui, mesmo que seja por 90 anos, em confronto com uma eternidade de 1000 anos, deu para entender onde o pastor quer chegar? A realidade dos bem-sucedidos, a realidade daqueles que se dizem que são os donos da vez, são todas de falácia e de problemas e de dificuldades, porque todos os homens estão envoltos em problemas, dificuldades, frustrações, complicações. Então, meu amado, é maravilhoso você caminhar na certeza de que você não está sozinho, Deus está do teu lado e te garante a vitória, do que andar arriscando sofrer os danos aqui e perder a eternidade, passar ela longe do Senhor Jesus. O Deus que está no controle é o Deus que agora me fortalece. A Vera sabe o que é isso, né, Vera? Ser fortalecida pelo Senhor. Há um texto no livro de Isaías 58, versículo 11, que nos diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos, fortificará os teus ossos. Oh, glória! É o Deus que nos fortalece, que nos mantém em pé. É o Deus que nos dá saúde, nos dá vigor, nos dá condições de sonhar, de projetar e de avançar, mesmo quando os ventos são contrários. O meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que nos fortalece. Fortalece o seu emocional. Semana passada eu estava acompanhando uma situação de uma irmã nossa, que eu ainda preciso saber como é que está o problema. Eu falei assim: minha irmã, você é uma mulher muito forte. Porque passar por essas lutas todas, continuar ainda com esse dinamismo que você tem, isso é um negócio assim, especial, isso é de Deus. Porque a tendência nossa, diante das lutas, diante dos obstáculos, é nos esmorecermos. A tendência é nós desanimarmos. A tendência é nós entregarmos o ponto, jogar a toalha. Um dia um líder de uma igreja falou assim: irmãos, eu estou jogando a toalha. O cara está declarando a derrocada dele. Está declarando a derrota. Aqui está dizendo que quem nos fortalece é o Senhor. Então não importa, meu irmão. Não importa o tamanho da onda. Não importa o tamanho do problema. A questão é o tamanho do Deus que eu estou servindo. A certeza que eu tenho de que Ele vai dizer na hora certa, no momento certo: vento, acalma-te, mar, aquieta-te, e haverá a bonança que o meu coração anseia sendo instaurada na minha vida. Aleluia! Foi assim que aconteceu comigo, irmãos. Está aqui o pastor Sandro. Fui visitá-lo. Pastor, com todo respeito, tu era uma causa perdida. Porque é isso que a gente viu lá, ué. O sujeito sofre um acidente, quebra-se todo. No dia que eu cheguei, não sei, que espero em nome de Jesus tenha melhorado. Ele falou: pastor, estou vendo 2. Aqui tem 4 aqui dentro. A pancada foi tão forte que o globo ocular, aí começou a ver dobrado. Não é Jesus que te fortaleceu? Não é Deus que te levantou? Não é Deus que nos levanta? Então nós precisamos crer. O Senhor é o Deus que nos fortalece. O Deus que está no controle, amados. Em segundo lugar, é o Deus que nos ajuda. Em quarto lugar, é o Deus que nos ajuda. Haverá momentos na sua vida, como já houve na minha, que você não vai ter como falar o seu problema para ninguém, nem para o pastor, nem para ninguém. Tamanho vai ser a necessidade que você tem de uma ajuda, mas você não vai encontrar as pessoas que possam te ajudar. Eu não sei se você consegue entender isso, porque o seu problema talvez não seja financeiro.
Seu problema talvez seja um problema emocional, seja um problema familiar, seja um problema, não sei a ordem, mas o Deus que nós servimos é o Deus que quer te ajudar. É aquele que vai com você lá no buraco onde você está, te dá a mão e te tira para fora, te coloca numa pedra segura, numa rocha firme. É aquele que segrega você e a mim os projetos, os sonhos que Ele tem para nós. Em último lugar, Deus que está no controle, irmãos. É o Deus que sempre vai me sustentar com o braço forte dEle. Olha que coisa linda. Eu te sustento com a minha destra fiel. Sabe o que eu entendo? Deus não é aquele que a gente aperta um botãozinho, né? Já viu aquela história do Chapolin Colorado, né? E agora? Quem poderá me defender? Eu! Não é assim, irmãos. Deus está com você nas horas de luta, mas Ele está com você nos seus momentos de riso, está com você nos seus momentos de vitórias. É aquele que está com você na hora que você está com dúvidas, com incertezas. Ele é aquele que quando você viaja para a praia, Ele vai juntinho de você, você não percebe, mas Ele está ali dentro do seu carro. É aquele que logo que você está dando um mergulho na praia, Ele está lá com você. Quando você está vendo a televisão, Ele está ali do seu lado. O Deus que nunca nos abandona, a mão dEle está constantemente agindo favoravelmente às nossas vidas. É isto que nós precisamos crer e entender. O Senhor está no controle, porque Ele tem um braço forte para mim, para você, para 7 bilhões de vidas. Se agora se lançarem nos braços dele, esta mão do Senhor abraça 7 bilhões de vidas e cuida delas, cada uma dentro das suas necessidades. Ele age favoravelmente. O Senhor tem um plano para a sua vida. E eu volto a dizer, ministrei isso hoje lá na igreja presbiteriana da Vinhosa ali pela manhã. Esse ano, irmãos, vai ser um ano de grandes realizações, de grandes milagres, de grandes concertos. Vai ser um ano de restituição. Vai ser o ano quando Deus vai desentortar muitas coisas. O Senhor vai gerar sonhos, vai vocacionar vidas. Eu creio nisto. Porque Ele é o Deus que está no controle. Deus que tem um projeto para a minha vida. Deus que é comigo, dizendo, não temas, não te assombres. O Deus que me fortalece, Deus que me ajuda, Deus que me sustenta com seu braço forte, com a sua mão poderosa. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei em qual emaranhado você se encontra nesse momento. Mas eu gosto muito daquela ministração de Cristo junto da família de Lázaro. Quando Jesus está diante de um quadro insolúvel a olhos humanos. Lázaro estava cheirando mal há 4 dias. E Jesus fala assim, retirem a pedra. Nesta noite, não importa o tamanho da pedra que está impedindo você de receber a sua vitória. Hoje, os seus olhos vão se abrir. E você vai poder ver a glória daquele que já tem declarado a sua vitória nesse lugar. Tome posse da sua bênção. Tome posse da sua vitória. Sexta-feira agora eu passei muito mal. Levantei. Falei, Zezé, eu acho que eu não estou bem não. Peguei uma virose. Passa muita coisa pela cabeça da gente. Você começa a perder muito líquido, né? E eu me lembrei que há 2 semanas atrás, eu tive numa loja aqui em Itaperuna e falei assim, conversando com o gerente, o dono da loja, falou assim, rapaz, infelizmente eu tenho que marcar com você, porque eu perdi um funcionário aqui essa semana. Falei mesmo, o fulano de tal, conheci, 46 anos. O que houve? O cara teve dengue, rapaz, eu estava na praia, tive que voltar correndo.
Ele foi N vezes no UPA, ia lá, ia cá. Quando descobriram, já não tinha mais jeito. Aí eu fiquei ali no apartamento ali na nossa casa, fiquei assim pensando, será que eu estou com dengue? A gente tem um medo de morrer, né? O cara morreu com 46 anos, tem 47, sei lá. Mas aí a gente vai descansando no Senhor, porque Deus cuida de nós, independente das circunstâncias. Ele não é daqueles que falam assim, ih, esse negócio aí tá cheirando mal, hein? Isso aí não dá pra mim não, hein? Ó, essa causa aí, já viu? Tem advogado que fala assim, causa perdida. Para Deus não existe causa perdida. Para Deus sempre há uma resposta que muda a nossa história. Enquanto o nosso irmão vai estar adorando, se você entendeu esta palavra como profética para a sua vida, porque ela é profética para mim, retira a pedra agora que está te impedindo de tomar a decisão que muda a história da sua vida. Algum impedimento, alguma coisa que está te atrapalhando, retira, mas lance-se no altar de Deus esta noite, porque Ele vai se revelar a você plenamente como Deus que tem o controle total da sua vida. Vamos adorar o Senhor. Quando tudo diz que não, se você tem sido tocado pelo Espírito de Deus, voz me encoraja a prosseguir. é uma questão de decisão, uma questão de escolha agora. Você vai ficar de pé, Tudo diz porque nós vamos clamar juntos. Eu quero que você saiba que eu estou aqui de pé, que esta palavra eu creio, ela veio para a minha vida. sei que não estou só. Nós não estamos sós. O que dizes sobre Tudo aquilo que estão falando contra a minha vida, contra a sua, não vai se cumprir, porque Deus está no controle. venha em meu favor. Cumpra, Senhor, em mim. Eu querer, Declare agora em nome de Jesus. Deus do impossível, Não desistiu de mim. Tua destra, Senhor. destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, se há alguém ainda, Senhor, que esteja precisado desta certeza, Senhor, toca com teu Espírito agora, Deus, para que haja, Senhor, tomadas de posições aqui nesta casa, que sejam redundadas na vitória do Senhor a nós. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que tem olhos como chamas de fogo e nos vê. Tu és aquele que tem um plano para nós nesta noite. Revela, Senhor. Revela, Deus, o teu querer a nós esta noite. Oh, Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Adore o Senhor em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, quando tudo, sua voz me encoraja a prosseguir. Essa canção é a sua oração nesta noite. É a oração daquele que quer sair do anonimato. Parece que É a oração daquele que quer sair da estagnação, do atrofiamento, eu sei que não daquele que quer sair da frustração, o que dizes sobre mim. quer sair de um emaranhado de falácias, de problemas, para uma vida de aventuras com Deus. E cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível.
Um dia, Senhor, quando Samaria estava cercada, Geazi, Deus apavorado, atônito, num chamado beco sem saída, o teu Espírito usou Eliseu para orar, e a oração foi: Senhor, abra os olhos do teu filho, abra os olhos do teu servo, para que ele veja o grande exército do Senhor que está conosco. Pai, nesse momento eu faço desta oração a nossa oração. Senhor, abra os olhos daqueles que agora estão de pé. Senhor, abra os olhos para que os nossos irmãos vejam que a tua mão está conosco, para que vejam que o Senhor está no barco, Cristo está no barco das nossas vidas, e a palavra do Senhor será determinante em qualquer situação, para declarar a resposta que o nosso coração anseia, a resposta que muda a história da nossa vida. Senhor, nós tomamos posse agora do nosso milagre, declarando: Pai de amor, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que o Senhor está no controle da minha vida, e o barco da minha vida irá chegar a um porto seguro. Repita comigo nesta noite: querido Deus, eu tenho certeza que, independente das circunstâncias, o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor está no barco da minha vida, e o Senhor há de me levar a um porto seguro, à consolidação do meu milagre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe os amados. Você acabou de ouvir a maravilhosa palavra de Deus com o pastor Valdir Silva do Carmo. Contatos com o pregador: 022 9267 5636.